Olá, muito boa noite a todos, como estão? Estamos na 89ª jornada de oração. Um convite a todos, independentemente da ideologia, da crença, independentemente de tudo, independentemente de qualquer tipo de religião, isso é assim, unir-nos para realmente conseguirmos ultrapassar este obstáculo tão longo que nós temos pela nossa vida fora e que temos neste planeta. Um obstáculo muito grande, um obstáculo realmente que nos faz pensar muito, que nos faz refletir e que, na verdade, nós temos que ter consciência de tudo o que está a passar e de fazermos alguma coisa para nós estarmos bem. Hoje é, mais uma vez digo, a 89ª jornada de oração e estou à vossa espera, porque estão por aí, não se esqueçam que têm que partir, têm que ir aqui buscar uma coisica. Têm que partilhar o vídeo, devem partilhar, para que todos possam ter a possibilidade de, enfim, todos mesmo, para todos sermos ajudados. Está bem? Boa noite, Nélia, boa noite, Teresa, boa noite, Mónica, boa noite, Paulo, boa noite, Alzira, boa noite, Ana, boa noite, Heloísa, boa noite, Mónica, Marília, Adelaide, Maria Ramalho, Marina Custódio, porque não é Marina Custódio, é a coisa, Diolinda, Maria Luísa, Persília, boa noite. Alzira, Mónica, boa noite. Filipa, boa noite. Túlia, boa noite. Anabela, boa noite. Já sei que é a 89ª. Manuel, boa noite. Joaquim, boa noite. Boa noite a todos. Muitos beijinhos. Só um cliente. Tem que haver mais clientes. Boa noite, Dete. Como estás, filhota? Está tudo bem? Boa noite, Estrofina. Boa noite, Carla. Boa noite, Ana Paula, e agradecido. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Helena. E boa noite àqueles que vão chegando lentamente. Boa noite, Mana. Susana. Boa noite, Daniel. Trepado. Ai, se eu soubesse que era para dar aquelas curvas de mota. Ai, Daniel. Eu até me assustei. Até parece que era eu que ia em cima da moto. Que horror. O que vocês fazem. Deus me livre. Boa noite, Ricardo Fernandes, meu grande amigo. Muitas saudades, um abraço para todos aí de casa. Espero que estejam todos bem. Mário Henrique, Sheila. Boa noite, Fabiano Galo. Estás bem? Ainda bem. Então, nós temos que fazer. Eu continuo a insistir com vocês. Olha que temos todos que fazer cuidado. Muito cuidado. E não podemos, de forma alguma, fazer alguma coisa que é facilitar. Não facilitar, mesmo com aqueles que vêm nos visitar, não podemos facilitar. Eu estou sempre a dizer isto e eu às vezes facilitar a coisa. Já estou pior que o outro.
Faz aquilo que eu digo, mas não faças o que eu faço. Mas não é nada disso. É, não podemos mesmo facilitar, está bem? Porque as coisas não estão muito bem e elas têm que se pôr bem, custa o que custar. Está bem? Todos têm que estar bem. Podem ir fazendo as partilhas. Então, parou? Ou vocês é que pararam? Não me estão a ouvir bem? Muito bem, o teclado. Vocês ouviram a teclado? Isto teclado por um telefone não é coisa fácil. Ui, tudo bem, boa noite a todos. Estás a preparar a nossa prenda, está tudo à espera. Já mandei agora. E hoje é uma prenda muito boa. Ana, boa noite. Elizabeth Alves, boa noite, minha querida amiga. Maria Coutinho, Isabel Silva. Hoje morreu um funcionário de um lar com 40 anos. Oh, morreu de quê, Maria Ramalho? Foi de uma coisa de repente ou foi do Covid? Cláudia, estás em contacto? Para me deixares cair. Ainda eu morria. Não, Daniel, não, 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 não. Essas motas são muito pesadas, não é como os carros. Boa noite, Rui. José, Manuela Ramos, boa noite. Um grande abraço, Rui. Helena, boa noite. Iris, boa noite. Ainda não estamos todos. Vamos esperar um bocadinho mais. Já tinha ido aqui.
Ainda não estamos todos. Eu acho que hoje cheguei mais cedo. Já cheguei. Boa noite, Pedro. João Filipe, boa noite. Boa noite ao Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Já tenho saudades tuas, menino Pedro Alves. Parece que tens medo que eu tenha alguma coisa. Ainda não tenho nada. E Luísa, o Covid. Mas você estava a dizer que morreu um rapaz de 40 anos. Portanto, um homem de 40 anos. Até aos 30 anos é que são rapazes. Depois já começam a ser homens. Mas foi com Covid. Pois em Regueiro de Monserrat aquilo também está mal. Mas muito bem protegidos. De Covid não foi. Foi pena. João Avelar. Júlia Marques. Kátia. São Avelar. Tudo bom? Beijinhos, Conceição. Foi uma mulher? Ah, uma senhora do lar. Mas estava a trabalhar no lar ou estava doente? Estava a trabalhar no lar. Maria José, boa noite. Então, vão partilhando direto, que é para chegarmos para chegarmos a todos os que precisam. Pode ser que alguém esteja triste e assim nós vamos. E depois já foi uma funcionária do lar. Obrigada, Adelaide, e boa noite para ti também. Não é funcionária. Ai, assim as pessoas até depois querem deixar de ser funcionárias. Oh, que mundo tão perdido, mas o que fizeram? Pois, estava a trabalhar num lar. O que fizeram ao nosso mundo? Credo, nós portámos assim tão mal. Calhando portámos. Eu não. Eu acho que às vezes eu não sei o que é que as pessoas pensam. Por exemplo, eu ainda não tive tempo nenhum de ver notícias hoje, não é? Não sei se hoje foi melhor do que ontem ou não. Eu não tive a ver notícias. Então não é se está triste, é triste mesmo quando alguém morre. Eu não tive a ver notícias, não sei se está melhor ou se está pior. Mas vi uma notícia que me ficou. Olha, fiquei a pensar nela. Então o Putin da Rússia lá fez alguma coisa na Constituição para poder estar mais 2 anos, mais 2 mandatos como presidente da Rússia. Imaginem que só vai lá sair em 2036, quando tiver 80 anos. Eu não sei o que é que aquele povo pensa, eles já deviam ter visto ou sentido na pele, muitos deles sentem na pele. Não sei o que é que eles estão à espera de tirar de lá o homem, faça ele o que fizer, mas tirar lá e pôr lá um melhor? Então não pode ser. Então, mas alguma vez o homem pode lá estar mais 2036 é quantos anos? Daqui a 2036, mais a 6 anos. É mau. Não sei o que é que o povo pensa. Às vezes o povo realmente me impressiona. Não sei mesmo.
E só fez algumas coisitas mínimas boas e as pessoas acham que ele já fez muita. Olá, Cláudia, que já fez muitas coisas, mas eu não sei o que esta. Porque o povo russo não é assim um povo como, por exemplo, da Coreia do Norte. Eu acho que eles têm muito mais liberdade, têm muito mais poder para tirar ele de lá, porque realmente. Olha, agora mais, já lá está há tantos anos e agora mais 16 anos. Só porque mudou lá uma coisa na Constituição. Vê lá se ele foi mudar na Constituição coisas muito mais importantes para as pessoas terem. Não. Mudou ali umas coisicas e prontos. E até, olha, vê lá o aborrecimento que até deu senhas para sair em carros, para sair em apartamentos, para tudo, olha. Realmente, isso é como isso não é, eles não são uma democracia, é verdade. Mas isso realmente é uma pouca vergonha. Mas é que não é só o Putin, né? Existem muitos Putins. Mas realmente, isto se ele viver, pois, Lili Nunes. Mas olha que gente ruim nunca morre. É gente ruim e gente doente. Nunca ouviste dizer? Mulher doente, homem doente, é para sempre. É para sempre, vive para sempre. Quando tiverem 100 anos é que se vão embora, 103. Que horror. Ai, credo. Também quem. Estava aqui a pensar. Boa noite, Cristina. Estava aqui a pensar. Pois, eu acho que a democracia está um bocadinho a dormir. Estava aqui a pensar eu viver até aos 100 anos, que horror. Credo, tão caquético, tão velho. Eu já sou meio maluco. Imaginem vocês, ficava mesmo louco se todo. Então, depois ficava, o meu corpo não aguentava, e depois eu. Ai, credo. Não, não pode ser. Boa noite, Ana. Está tudo bem contigo? É engraçado uma pessoa até ficar assim, meia a olhar. Como é que as pessoas são e conseguem ser, sei lá, deixarem-se ir. Ele lá deu umas senhas, umas coisas. Pois, com certeza que há. Há muita gente como. Boa noite, Pânia. Há muita gente como o Putin. Mas também há pessoas, assim, pessoas como nós, que não temos esse poder, nem de sermos presidentes, nem de ser nada, que também somos um pouco como Putin. Por isso é que nós precisamos mesmo de nos modificar. Isso é a grande vantagem. Isso é. Boa noite, Andreia. Um beijinho também para o meu afilhado, para a minha afilhada e para todos que estão em casa. Um grande abraço e protejam-se. Não quero ninguém doente. Ninguém doente. Porque está mal para ficar doente. Nem os médicos depois tratam bem de nós, coitados. Prontos. Então, Vânia. Não é a Vânia, era. A outra. A coisa que está no Alentejo. A ver se ela estava, para ver se está tudo bem com ela. Então, ele é o homem mais rico do mundo. O Putin é o homem mais rico do mundo. Não há homem mais rico que ele, não sei para quê. Vânia Amarelo, está tudo bem, não está? Com um coração assim e um sol e tudo, acho que está tudo bem. Lúcia Maria, boa noite. Uma boa prece para nós todos. Boa noite, Fábio. Então, mas e ela comprou as vacinas todas como? Já estão feitas? Só se elas tinham arcadado. É o que eu digo. O homem já deve estar vacinado há que tempos. Trump não é assim que se escreve. Eu também não sei escrever, mas que não é assim não, Maria Henriques. Maria José, boa noite. Boa noite. Fábio. Então o Fábio vai estar cá por Leiria
no sábado, à tarde, Tina Clemente, Clementina. Boa noite, Tina Clementina. A Heloísa é que está no Alentejo. Não, e há lá, Trompe. É assim, Trompe. E como é que se diz? Vocês mesmo que digam bem, eu não ouço. Pois é, a Heloísa está no Alentejo, mas a outra rapariga que veio de... Agora não me lembro nada do nome. Eu acho que já lhe disse boa noite, não sei se disse. Aquela está. É que veio da Suíça para o Alentejo, que veio para o pé dos pais. Queria saber se ela estava bem. Mas olha que me esqueci mesmo do nome dela, coisa. Não consigo ver. Ah, comprou todo o estoque do medicamento, não é vacina. Pronto, mas eu depois. Boa noite, Anabel. Mas eu depois. O que é que aconteceu em Fátima? Ah, mas eu depois eu telefono para o Trump e peço a ele para me dar o medicamento. Ah, Fátima, pois é a Fátima. Ai, que disparate. É a Fátima, é. Queria saber se a Fátima estava bem com os pais. Pois, Fátima beijou, que é a Fátima, a outra Fátima. Fátima Marques, evidentemente, vês que vocês estão todos atentos e começam a ver e a sentirem-se uma certa união uns com os outros. E isso é bom. Espero que ela esteja bem lá. Ela também é do Alentejo, foi para o Alentejo. Espero que tudo esteja bem. Vocês lá foram ver, não é? Engraçado. Estou à espera do meu amigo, sabiam? Ele não chegou. Vocês passaram bem a noite, por falar nisso. Sim, já sei, já me puseram aqui. Passaram bem a noite, dormiram bem, descansaram bem. Já está quase a acabar o dia, já começou a noite, mais do que não tenho que se deitar outra vez. Já viram que chatice? Temos que se preparar para nos deitarmos, temos que se preparar para nos levantarmos, temos que. Ai, que chatice! Realmente ser só espírito é muito melhor. E a senhora demora. Não sei se era demora. Ah, não. Pois é. Então, não dormiram. Já estou a ver que alguns de vocês não dormiram bem à noite. Não sentiram bem a noite, não passaram bem a noite. Ai, a Mónica também não dormiu bem. Então o que é que vocês andam a fazer à noite? Pois, eu já vi, as pessoas andam só a queixar que não dormem bem e que durante o dia também não andam bem. Deem-lhe algumas coisas, não se sentem bem com o corpo. Como é que eu ia te explicar? Parece que se sentem doentes. Os meus afilhados também não andam a dormir bem. Ai meu Deus, já mais ninguém dormiu bem a noite passada. Ainda bem que haja alguém que durma bem. Então vomitaste porquê, Paula? Nem a Conceição Ribeiro morreu. Ai, desculpa, Conceição, não quer que tu morra, não dormiu muito bem. Olha, ainda bem, nada bem. Ah, pois, tens esse problema. Meu afilhado, olha, prontos. Mas ao menos também se alimenta e fica mais protegido, espero eu.
Pronto, não, acordou várias vezes e não, a Lili, dormi tarde, mas depois dormi bem. Pois é, Maria Luísa, quem pode fazer isso? Nós, às vezes, podemos, mas outros não poderão. Mas realmente, vês, a maior parte de vocês não dormiu muito bem, não. Pelo menos numa grande parte não dormiu, pelo que eu estou aqui a perceber, que engraçado. Não dormiram bem. E hoje teve muito sol, muito calor, assim. O medicamento é o Remdesivir. Mas nós temos cá esse medicamento, não temos, Rui Carvalho. Ah, então Filipe, dormiste bem, se ele se portou bem. Ah, ainda bem. Pronto, assim fico satisfeito. Pois é, Maria José, mas olha que há muita gente a sentir-se, era isso que eu queria dizer, ansiosos. As pessoas andam um bocadinho. E gostaste, Andreia? Quer dizer, conseguiste perceber ontem o direto, a jornada de oração ontem? E não correu bem a Vânia Amaral o dia? A Alzira só acordou uma vez. Sim, senhora. Muito estressada, anda muito stress, as pessoas andam muito mal, as pessoas queixam-se que lhes dói o corpo. Pois, estás esgotada com tanto trabalho, ainda bem, olha. Já basta se depois não tens trabalho. No inverno temos que ter todos. O Rui não me respondeu se a gente cá tinha esse medicamento. Se não temos que mandar vir para alguém que tenha doente e que precise. Mas eu acho que, mesmo com esse medicamento, se eu. Temos. Olha, ainda bem, temos que o comprar para ter de reserva, que é para. Se nos acontecer alguma coisa, Deus nos livre. Se temos cá, está bem. Eu não sei porque é que eles querem também comprar tudo, porque. Enfim. Olha, eu aconselhava a ouvir. Pois isso é mau. O governo havia de tomar mais atenção. Uma vez que viu isso também, comprava já. Não é? Mas vá prevenir que remediar. Nem que depois dessemos já a algum. Pois, ó Rui, responda à Nélia. Porque assim nós também vimos. Olha, mas o que é que acontece? O que é que. Há medicamento para algum tempo. Pronto, para algum tempo. Pois se eles compraram o estoque, o laboratório vai fazer muito mais. Eu penso que sim. Não é? Para ficarem todos satisfeitos. Não é? Eu acho. Ah, tá bem, vem outro dia. Ele comprou para 3 meses. Pronto, até o governo deve estar atento. Às vezes está desatento, mas ao menos que nos diga a verdade, não é? Para nós não virmos as pessoas a morrer. Boa noite, Margarete. Mas o nosso governo tem cá por 3 meses ou o governo dos Estados Unidos já comprou para 3 meses o medicamento?
Boa noite, Neisa. Um chico coração também para ti. O nosso toque dá para 3 meses. Ah, tá bem. Percebido. Boa noite é quem entra, quem está e é quem fica. Vamos aqui fazer uma coisa por uma pessoa. Pronto, desde que ele esteja. Boa noite, Celestina. Desde que ele esteja no hospital, se a gente for parar ao hospital, olha. Está bem. E quem vai para o hospital que vá mesmo com muita energia positiva. Os médicos é que têm que ter energia positiva. Mas o que é que. Ai, credo. Rui, depois desaparece também a ébola em nós. Já vistes? Um antiviral que é utilizado para a ébola e tem dado bom resultado com o Covid. Olha, vamos ficar todos mal, Felipe. Vamos ficar mesmo todos mal. E é mau. Espero que ficamos todos bem. Ao menos ficamos todos bem. Será que vamos ficar? Eu acho que vamos. A sério, a sério. Eu estou-vos a deixar falar. Façam as vossas queixas. Têm a fazer. Façam as queixas que têm a fazer, que é para a gente saber. Pois é. Temos que fazer alguma coisa por todos. Ai, proteste bem, Helena Pedrosa. Se vais ao hospital amanhã, porque eu vou lá quinta. Eu vou lá segunda. É na segunda-feira que eu vou ao hospital, é. Eu vou na segunda-feira ao hospital. Mas proteste bem, eu também me vou proteger. Levo 2 máscaras. 3. Uma para a entrada, uma para a saída, uma para andar lá dentro. Eu ainda não sei, pois como é que a médica e o médico vai falar comigo calhando. Eu sei. Boa noite, Célia. Ai, a viseira eu não consigo, porque vejo mal dos olhos. Já experimentei. Boa noite, Clara. Já experimentei, não gosto muito. A viseira eu não gosto, eu não me dou muito com ela. E aquilo faz mesmo mal à vista, para quem vê mal.
Mas, ó Maria Luísa, tem saído de casa ao menos? Leva, leva, eles podem nem lá ter, olá José, eles podem não lá ter as coisas, ao menos levas tu, pois viseira e óculos não deve dar, então com estes óculos nem pensar. Helena Pedrosa leva a máscara, o gel e também outras coisas, não vão eles não ter lá as coisas como deve de ser. Não, mas não dá mesmo para colocar os óculos debaixo da viseira. A viseira não nos deixa uma visão boa. Eu já pus a viseira e os óculos e nós temos que ir percebendo o que dá connosco ou o que não dá. Aí é que está a grande razão de nós até nos conhecermos e nos descobrirmos. Arranjas? Pronto, está bem. Sendo assim, está bem. Olha, eu queria fazer era os testes virológicos. E sei que vão fazer na batalha. Mas acho que é só para as pessoas da batalha. Tenho que arranjar alguém da batalha que me empreste a direção. Faz conta que eu mudei só para lá agora. Para ir fazer os testes virológicos. Claro que isso não é uma boa ação fazer-se assim. Mas tem que se fazer os testes. Eu preferi fazer o teste virológico do que o teste se estava positivo ou negativo. Em alguns pontos do país fazem-se, mas em Leiria não faz. E depois parece que cada Câmara que faz só para os seus da Câmara, o que não devia ser. Também há alguns pedidos poderiam fazer depois também. Não, senhora, como estamos aqui tão perto, não é? É o que eu penso. Mas não sei, eles é que sabem. Mas eu vou escrever para lá uma carta e vou dizer se eles não me fazem também a mim o teste virológico, que é para ver se eu já tive ou tenho. Pois a viseira prejudica a visão e muito mais quem. Não, ó Lili, mas isso estava a fazer, mas era o teste para ver se está positivo ou negativo, mas não era isso que eu queria fazer, era aquele que se tira o sangue e eles depois veem se nós já fomos contaminados ou não fomos. Não é. Ai, como é que se chama que eu me esqueci? Anticorpos, para ver se nós temos anticorpos ou não. Pois é, esse era para todos, mas aquele que estão a fazer na batalha dá. Tanto que eu tentei inscrever-me e só dá as freguesias da batalha. Pois, o teste anticorpos é esse que é para fazer Wanda Jerónimo. Sim, mas eles aqui em coisa, a Câmara Municipal com uma teste imunológico, é qualquer coisa assim. Pois, mas é só para alguns, ainda não está para todos, que é para saberem os anticorpos, para ver se nós já fomos tocados, se estamos imunes, ou se os antigénios estão a trabalhar, que é sinal que estamos contaminados. Aqui em Leiria algumas farmácias fazem, não? Nunca ouvi falar. Então, mas se o teste para saber se a gente tem o Covid ou não, se for a pagar, custa 150 e o serológico só custa 25. Eu acho que fazes bem, Bani Amaral. Devem aproveitar. Aproveitar. É o teste serológico, é esse mesmo. E é a Câmara de Cascais que está a oferecer, portanto deve ser só as freguesias de Cascais. Como aqui é a Câmara da Batalha, deve ser só as freguesias da Batalha. Porque eles lá na inscrição têm mesmo as freguesias, só está as da Batalha. Mas eles deviam fazer em todos os distritos. No polidiagnóstico fazem, Lili Nunes?
E quanto custa o teste serológico no polidiagnóstico? Porque o teste serológico é mais... Boa noite, Lina. Pois a Anabela Menezes vive na batalha, ela pode ir fazer o teste. Eu é que não posso, já disse para ela me inscrever, faz conta que eu estou a passar férias lá. Mas depois veem que eu sou de Leiria. Adélia, Matias, está a correr tudo bem, Adélia? Então, vê lá se sabes e depois diz-me alguma coisa, Lili Nunes. Esse não me importava de fazer, agora o outro não vou. Porque o outro dá um resultado, pronto, estou negativo, por exemplo. Mas depois, amanhã já posso estar positivo e esse não diz como está, esse é mais... pronto, está para ver, se não aparecer nada é porque nós não temos vírus nenhuns. Ao mesmo tempo dá para ver. Está bem, eu depois fico à espera. Temos que se ajudar uns aos outros. Só assim, dando informações, aquilo que se sabe, só assim é que nós só assim é que nós podemos perceber as coisas. Beijinhos. Pois é, mas isso fica muito caro e eles não estão para gastar o dinheiro, preferem pôr o dinheiro na TAP. Não percebo porque é que eles fizeram isto. Proteção. Muita proteção. Muita proteção. E esta é a proteção total. E os nossos amiguinhos também podem fazer a proteção que é precisa. E aqui. E aqui. Isto é tudo para a proteção. Olha, tenho ali uma vacina que se dá só uma vez na vida para os pulmões, mas ainda não a levei. Tenho que a levar um dia destes. Não levei, não. Já fizeram algumas partilhas? Pneumónica. É. Vês? As pessoas sentem-se mesmo angustiadas. Vocês pensam que não, mas sentem. As pessoas andam angustiadas, andam mal. Que cada um possa encontrar. Depois tenho que falar ao médico na segunda. Tenho. Está bem. Bem. Pronto, então façam aí umas partilhas que eu agora, vocês estiveram todos a conversar uns com os outros, eu só estive ali que depois isto vai para o YouTube e no YouTube não aparece lá os vossos comentários. E agora eu tinha estado aqui a analisar e a ver lentamente os vossos comentários e como vocês estão, e percebi algumas coisas que não tinha percebido. E vamos aqui ajudar
emanar umas energias para quem realmente está precisando para quem está precisando, então. A nossa consciência e o nosso coração muitas vezes nos fala. A nossa consciência nos diz as coisas, nós às vezes é que não ouvimos a nossa consciência. Temos que aprender a ouvir-nos a nós próprios. Ontem, depois de estar aqui convosco, alguém estava ao pé de mim, não é alguém físico, alguém espiritual. E, por exemplo, eu, por causa da concentração, como fiz um esforço muito grande e eram muitas imagens a passar, então alguém que estava ao pé de mim, veio e fez mal para eu ficar bem. E é assim às vezes que nós começamos a perceber que há sempre alguém que está connosco, que nós não estamos completamente sozinhos e, portanto, há sempre alguém que está connosco. Como eu tenho vindo a dizer, nós temos que cultivar e criar o nosso amigo imaginário para nunca nos sentirmos sós. Mas também há uma coisa muito importante que nós temos que começar a fazer. Nós vivemos sempre a vida muito preocupados com os outros, com tudo o que está para além de nós, vivemos agarrados ao nosso passado, vivemos agarrados à nossa angústia, à nossa tristeza, vivemos com o medo de nunca sermos felizes. Achamos que não merecemos ser felizes. Muitas vezes achamos mesmo que não merecemos ser felizes. Achamos que não somos merecedores de que as coisas nos correrem bem. Achamos que muitas vezes achamos que muitas vezes pronto, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos. Nós achamos muitas coisas, mas nós não podemos passar a nossa vida, e quanto mais velhos somos, melhor vamos compreendendo as coisas. Não podemos passar a nossa vida a pensar que não conseguimos chegar lá. Porque ao fazermos isso, limitamos o nosso percurso. E nós nem devemos deixar que nos limitem o nosso percurso, nem devemos nós limitar o nosso percurso. Devemos nos abrir mais, de forma a que nós conseguimos. Esperem um bocadinho, vai desaparecer a imagem, mas ela já volta a aparecer, que eu tenho que fazer aqui uma coisa no instante. Me esqueci. Vocês estão-me a ouvir? Não estão? Estão, certeza. Sim. Estão-me a ouvir? Não estão? Eu agora tenho que aparecer a imagem e já está. Pronto, já fiz o que tinha a fazer. Então, nós não devemos limitar-nos, nem devemos deixar que alguém nos limite. Nós, como seres únicos que somos e seres sábios e inteligentes, às vezes mostramos que não somos nada inteligentes. Pronto, já há pessoas que olham para nós e pensam que nós somos muito burros e que não... Pronto, alguns acham os outros muito espertos e ficam-se pela esperteza. Mas na verdade é que todos nós temos um alto grau de inteligência. A inteligência do Einstein foi medida naquela época e, portanto, mas mesmo assim nós temos um alto grau de inteligência. Pode não ser como Einstein ou como superiores que aparecem agora, mas esses têm a inteligência deles focalizados para um foco só. E nós temos uma inteligência focalizada para mais focos. Podemos ter uma inteligência, um QI inferior, mas sermos com a inteligência emocional, sermos muito, mas muito superiores. Nós temos que aprender a usar a nossa inteligência emocional e a nossa inteligência espiritual. Porque se nós não pensarmos seriamente na nossa inteligência emocional, portanto, por isso é que eu digo às vezes para vocês deixarem o vosso coração atuar, sentirem o que o vosso coração vos diz e não ouvir a razão. Por momentos temos que não ser matemáticos,
mas temos que fazer mais parte das ciências sociais para podermos compreender melhor as coisas e para podermos entender, porque a matemática é uma ciência exata, assim como outras, mas as ciências sociais não são exatas e dá exatamente para nós chegarmos e muitas vezes refletirmos e pensarmos com o coração. Nós às vezes temos mesmo que deixar o nosso coração pensar. Com certeza algum de vós nunca ouviu dizer o amor de coração. Mas a primeira coisa que acontece e se desenvolve quando nós estamos dentro da barriga das nossas mães é o coração. É uma das primeiras coisas a ser. E o coração traz uma informação, quer dizer que traz traz um conjunto de neurónios, que são esses neurónios que vão depois fabricar o cérebro, e depois o cérebro é que fica fabricado com os neurónios que estão no coração deixam de atuar, mas eles podem ser atuados. Também, para quem não sabe, nós também temos neurónios nos nossos intestinos. Isto não se sabia há anos atrás e hoje sabe-se. Ora, esses neurónios é o que dá a informação e é o que provoca uma série de coisas no nosso ser, que é no nosso ser físico, na nossa casa, mas também no nosso ser espiritual, porque deixamos, então, através da nossa parte física, vir aquilo espiritual que nós necessitamos mesmo para podermos atuar e para não nos limitarmos. É por isso que nós somos todos muito inteligentes, nós não sabemos, muitas vezes, usar a nossa inteligência. Há pessoas que para o mal são tão inteligentes como pessoas para o bem. E se essas pessoas para o mal, com a inteligência que têm, se estivessem no bem, havia um pouco mais de pessoas a lutar. Infelizmente, o que acontece é que as pessoas inteligentes para o mal, todas elas se juntam, se unem e concordam e conseguem ultrapassar e provocar grande caos na humanidade e grande caos uns nos outros. E as pessoas, o bem às vezes tem um certo receio, as pessoas que são inteligentes para o bem e para a construção, para a positividade, muitas vezes têm medo das uniões, porque como nós somos uma dualidade, do amor e o ódio no nosso interior, há um certo receio, às vezes até as pessoas não querem mostrar o seu saber e não querem trocar o seu saber, tanto que há muitos segredos, as pessoas escondem muitas coisas, porquê? Porque acham, o segredo é a alma do negócio, efetivamente, mas elas escondem muitas coisas para outras pessoas não fazerem essas outras coisas, o que é mau. É mau porque o conhecimento deve sempre ser compartilhado. E se nós soubermos compartilhar o conhecimento, também sabemos compartilhar tudo. E como o mundo é uma partilha e a vida é uma partilha, o saber compartilhar é muito importante. O saber compartilhar é a base, então, da nossa vivência física ou espiritual em equilíbrio aqui na Terra. E é aí que nós temos também trabalhar essa nossa forma de ser e não sermos tão negativos ao ponto de pensar, mas eu não faço, eu não me uno, eu não vou por ali, porque até nem me dão valor nenhum. É verdade, e não deixa de ser verdade, que as pessoas mais negativas são as que têm maior valor, ou seja, são as mais reconhecidas rapidamente e as mais abençoadas pela sociedade. Não se esqueçam de partilhar o direto, por favor. São as mais abençoadas pela sociedade. E muitas vezes ouve-se as pessoas do bem ou de bem dizer assim, mas vale alguma vez a pena nós sermos bons? Só nos acontece mal, só nos acontece desgraças, ficamos doentes, o nosso caminho não anda, nós não conseguimos atingir as coisas e há assim uma série de coisas que depois nós entramos em conflito connosco próprios. Esse conflito... Olá, boa noite, João Bernardes. Nós entramos em conflito connosco próprios. Nós entramos em conflito de tal forma connosco próprios que acabamos por sermos nós próprios a limitar-nos. Não devemos ter qualquer tipo de receio, quando nós temos conhecimento das coisas, de compartilhar esse conhecimento, para que
também possam compartilhar o conhecimento que os outros têm connosco, para assim nós ficarmos mais apetrechados no nosso saber e para assim conseguirmos ultrapassar todas as barreiras que se encontram no nosso caminho. Porque a ideia é nós termos muitas vivências, muitos casos na nossa vida, casos, acontecimentos, porque assim aprendemos muito mais. A ideia não é olá graça, boa noite. A ideia não é, na verdade, a ideia não é ficarmos parados, não é ficarmos dependentes de ninguém, é começarmos uma luta em que nós trocamos o nosso conhecimento, a nossa experiência, porque o nosso projeto de vida sempre é a nossa evolução. Se é a nossa evolução, nós temos que adquirir muitas experiências. Nós não temos a capacidade para adquirir todas as competências e todas as experiências e todas as vivências. Por isso, nós trocarmos informação e conhecimento nosso com o conhecimento do outro e o outro trocar connosco, nós mais facilmente vivemos situações que nos vão ensinar ou que nos vão amadurecer, quer na parte material e quer na parte espiritual. E o importante é cada um de nós amadurecer, ir amadurecendo lentamente, para se tornar mais seguro e mais forte em si e de si próprio, e mostrar essa segurança aos outros, não ter aquele receio, aquele medo, não andar, porque isto é as pessoas que são boas negociantes, elas conseguem enganar toda a gente e ninguém percebe que elas enganam, mas elas juntam-se às pessoas certas com conhecimento também para enganar, para poderem aprender. Ora, isso também funciona para o positivo. Nós temos que se juntar àquelas pessoas, temos que atrair à nossa atmosfera aquelas pessoas mais positivas, com um maior conhecimento, ou com algum conhecimento até especial, para que possamos trocar e conviver com elas, de forma a conseguirmos trocar e fazer a partilha do nosso conhecimento, do nosso saber, com o conhecimento delas e com o saber delas, para se dar mais depressa as experiências que temos que passar enquanto estivermos na Terra. Evidentemente, cada dia que nós acordamos é um dia que é o dia mais importante para todos nós. É o dia em que nós vamos viver algumas situações. Mesmo sendo situações desagradáveis, se tivermos no nosso caminho a intenção e a vontade de crescer, essas coisas desagradáveis não serão assim tão desagradáveis e nos tocarão imenso, poderão provocar uma dor, mas farão com que nós, produzirão em nós o efeito de nós crescermos um pouco mais, nós conseguirmos, pois, no outro despertar, nós já estarmos mais fortes, mais maduros e sabermos já exatamente o caminho que devemos percorrer. Nós não devemos fazer a nossa vida uma tragédia, nem fazer a nossa vida uma tristeza. Nós devemos ver realmente aquilo que nos faz falta. E não importa se tivermos aquilo que nos faz falta e nós nos compensarmos com aquilo que nos faz falta, não sejamos ambiciosos ao ponto de termos coisas que não nos fazem falta. Porque ter milhões não nos faz falta nenhuma, porque há quem tenha milhões e de repente perca esses milhões. E nós temos experiências nas sociedades a nível global e nos indivíduos a nível global, que isso acontece muito frequentemente. Pessoas de extrema pobreza que chegam a uma grande riqueza, até chegam a ser milionários. Mas ao mesmo tempo, depois já há assim umas crises como estas e outras, fazem com que esses milionários voltam outra vez à pobreza, porque não seguraram a estrutura, não seguraram o pilar e porque também não foram honestos na subida das escadas da própria vida. Todos nós temos que ter, sobretudo, a atenção à nossa honestidade e, sobretudo, se queremos realmente não sermos egoístas ao ponto de não percebermos que tudo tem que ser de todos, tudo nos é emprestado, nada é nosso e nós temos que fazer bom uso daquilo que nos é emprestado e mais, porque é só disso que temos que dar resposta. Só aí é que nós vamos fazer um julgamento a nós próprios depois da morte e muitas vezes no final da vida, e aí é que nós próprios conseguimos realmente perceber exatamente aquilo que
que nos pode levar mais longe, aquilo que será sempre melhor para nós. Somos nós que temos que perceber disso. Por mais que alguém queira viver a nossa vida, ou a vida por nós, não conseguirá. Só nós conseguiremos ver a vida por nós próprios. Então nós devemos ter essa atenção, nunca nos esquecermos de compartilhar, de fazermos a nossa partilha, de percebermos exatamente aquilo que temos que fazer ou não fazer na vida, porque às vezes mais vale estar quieto e às vezes mais vale estar calado e deixar passar aquela tempestade e depois começar, ou então recomeçar de novo. O que é muito triste e muito pesaroso para mim pode não ser muito triste e pesaroso para ti. O que é muito alegre para mim pode não ser muito alegre para ti. E vice-versa. Acontece o mesmo contigo. Eu não posso olhar e dizer que aqui é o ser muito bom para ti, que é muito bom para mim. Eu tenho que saber o que é muito bom para mim, eu tenho que saber a forma de me equilibrar, eu tenho que saber aquilo que preciso e não tenho que viver, não tenho que estar na vida disponível para estávamos mesmo à tua espera, André Lago, para tu também dizeres alguma coisa. Diz aí alguma coisa de jeito. Queres entrar assim comigo num direto e a gente conversa? E os outros assistem. Se quiseres, André Lago, nós fazemos isso. Se quiseres, vá. Chama-me porque tu podes me chamar, porque tens aí um botãozinho e podes me chamar se quiseres, está bem? E a gente assim fala, porque até tem mais graça. Ficamos os dois a falar do pregar de pijama e ficamos os dois a falar. E então os outros ficam a assistir e depois os outros também dizem alguma coisa, não é? E então o que eu estava a dizer é que é mesmo necessário, nós termos uma certa consciência, uma consciencialização daquilo que realmente nós podemos fazer e daquilo que realmente podemos, as informações que podemos trocar, porque afinal de contas nem todos nós temos o mesmo tempo, nem todos nós temos a capacidade igual, cada um tem o seu nível de capacidade e nem todos nós temos as competências iguais. E uma vez que não temos que trocar experiências, temos que trocar informação uns com os outros, temos que partilhar uns com os outros. É por isso que se chama sociedade. Mas não é viver de aparências, não viver para agradar, não viver... Porque hoje, neste século, existem muitos problemas sociais, existem tantos problemas sociais, eles já existiam nos outros séculos e séculos passados, mas neste século acentua-se mais facilmente por causa das redes sociais e por causa de nós termos tornado num mundo global. Mas é verdade que, por exemplo, essa forma muitas vezes que temos de viver em sociedade e de repararmos tanto nas coisas tão materiais como as marcas de roupa, as marcas de sapatilhas, como por exemplo uma série de coisas até nas pessoas com quem nos damos e depois outras queriam se dar connosco e nós não nos damos. Essa panóplia de coisas faz com que psiquicamente algumas pessoas vão ficando destruídas pelo caminho e nós inconscientemente até as destruímos. Mas nós não devemos fazer isso, por isso é que devemos ter a consciência e devemos ter realmente a nossa inteligência emocional a funcionar de tal forma e a nossa inteligência espiritual para que não possamos correr esse risco de magoarmos os outros ou destruir a sua própria vida ou impedir que elas possam viver, que elas possam chegar mais longe. Se nós não chegarmos mais longe, é porque também o nosso tempo não é igual ao deles. E num tempo nosso, muito próprio, e numa hora nossa, muito própria, nós chegamos onde devemos chegar. Também ao ultrapassar aquilo que devemos, não é bom porque entramos em desequilíbrio. Então nós temos, assim, um trabalho que é muito nosso, que basta apenas percebermos. Temos um trabalho muito nosso para de qualquer forma, darmos continuidade à nossa evolução material e espiritual, nunca esquecer que elas as duas têm que estar juntas, darmos então um corpo, à nossa vida, de forma a que nós
possamos perceber exatamente até onde devemos ir, quando devemos falar, quando devemos estar calados, quando devemos nos unir ou quando nos devemos retirar. Porque às vezes isso funciona muito com a inteligência, com o ser que utiliza a inteligência, não o ser que utiliza a esperteza. Na esperteza isso não funciona muito. A esperteza é a esperteza é a pessoa estar a observar e aproveitar aquela oportunidade e aquela fragilidade de determinado grupo, de determinada pessoa, determinado conjunto ou determinado lugar em que se encontra. E as pessoas que são espertas têm muita habilidade por isso, desde arrumar o carro, desde passar à frente para pagar alguma coisa ou para comprar alguma coisa. Tem uma esperteza extraordinária, mas esperteza jamais será inteligente. A inteligência é fundamental para que nós sejamos diferentes dos próprios animais, porque nós só fomos espertos, os animais também são muito espertos, mas não têm inteligência, não têm uma inteligência como nós, e não têm uma inteligência como nós, têm uma inteligência própria deles. O animal, independentemente de tu lhe dares um beijinho ou tu abraçares, pode lhe dar comida e o tratares bem, independentemente disso, desde que não lhe batas, o animal sente-se bem na rua, sente-se bem em casa, sente-se bem no meio da floresta. Existem muitos animais, existem cães e gatos selvagens, existem gatos e cães que às vezes são abandonados e que sobrevivem perfeitamente. Ora, nós somos muito mais que animais. Nós somos animais racionais, animais inteligentes, somos animais espirituais também, se quisermos pôr as coisas nesse ponto, animais espirituais no sentido de que quando desencarnamos somos energia, somos essência e vamos nos juntar a outras energias e deixamos cá as memórias e as pessoas ficam pelas memórias e ficam com aquelas memórias no sentido de ficam com aquelas memórias que foram nossas, no sentido de poderem compensar até a nossa perda, porque há muita gente que não tem a consciência da sua própria espiritualidade e há muita gente que não tem consciência da continuidade da sua própria vida espiritual. Ora, como campo energético que somos, nós podemos fazer muitas coisas. Podemos fazer coisas para o bem, podemos fazer coisas para o mal. Depende de nós. Ao rirmos da desgraça alheia, claro que isso é um ato negativo, é um ato destrutivo, é um ato impeditivo que é outra pessoa que está a passar por um período crítico possa realmente crescer. Nós estamos a impedir. Um dia também nós estaremos impedidos por alguém a também crescer. Por isso, nós devemos começar a olhar mais para nós no sentido de percebermos como estão as nossas emoções, como eu estou emocionalmente, como é que eu estou também espiritualmente, como é que está a minha espiritualidade, como está a minha sensibilidade. O ser-se exageradamente sensível ou o ser-se exageradamente bruto é sinal de desequilíbrio. Portanto, nós aí já temos ponto por onde se escolher. Vocês vão de reparar que as pessoas são muito influenciáveis. Nós somos todos muito influenciáveis. Por exemplo, se nós juntamos a um grupo destrutivo, temos de ter uma grande força emocional para não seguirmos o caminho, olá Fátima, para não seguirmos o caminho da destruição. O normal é seguir-se esse caminho. Vocês vão de reparar quando as pessoas se juntam para bater em alguém. Alguém que pode estar sozinho. Se for uma pessoa sozinha, elas não conseguem se bater. Elas não conseguem lutar. Mas se houver pessoas ali em redor que apoiem uma delas, essa que se sente apoiada, sente-se mais forte e consegue derrubar e consegue fazer ali uma guerrilha. O que nós temos, e aí nós também somos responsáveis, uma vez que estamos em redor, o que nós temos a fazer nessas situações é não apoiar, não dar qualquer tipo de apoio, não acelerar a força, até às vezes revoltosa que a pessoa tem, agressiva que a pessoa tem. O mal todo é que as pessoas não sabem, muitas vezes, conversar, não sabem discutir, porque é necessário também discutir e gritarmos uns com os outros. É
todo necessário. Não é necessário é interpretarmos sempre as coisas ao nosso gosto e ao nosso belo prazer. E queremos que os acontecimentos da vida se deem ao nosso gosto e ao nosso belo prazer. Não. Os acontecimentos da vida têm que se dar e têm que ser produtivos e têm que ser também uma mensagem e têm que ser também algo que vá provocar um certo pensar em si próprio para a sociedade, para a maior parte da sociedade. Não pode ser só para um indivíduo ou para um grupo de indivíduos. Nós temos que realmente ter essa consciência e não devemos ter medo quando de alguma forma, não devemos ter medo nenhum de nos silenciarmos. O silêncio é duro. E de não apoiarmos essas guerrilhas. Muitas vezes nós vemos na rua a polícia e os cidadãos a lutar. A polícia, se tiver um polícia sozinho e um cidadão sozinho, eles nunca vão lutar. Tem que estar 2 ou 3 polícias e 5 ou 6 cidadãos para lutarem. Porque eles transmitem uns aos outros uma força. E essa força é que vai fazer com que as pessoas consigam ser muito mais agressivas. Isso é como ir conduzir um carro e outra pessoa vai. E nós ultrapassamos, e essa pessoa ultrapassa, e começa ali uma disputa, uma competição, mas é uma competição agressiva, a ponto de que um deles vai bater com o carro e até vai morrer, não é? E o outro nunca será responsável, moralmente é, mas, portanto, nunca será responsável. E às vezes há acidentes que se dão assim, e há mortes que se dão assim, e as pessoas não percebem muito bem, e aquilo surgiu de uma competição. Mas se vocês repararem, num carro que vá só uma pessoa e noutro carro que vá só outra, que não vão duas no mesmo carro, nenhum dos carros, isso já não acontece. Vocês às vezes, quando estão em grandes filas, vocês costumam gritar e dizer as neiras assim. Vocês o fazem porque estão acompanhados, porque quando estão sozinhos vocês não abrem o vidro para dizer essas coisas nem para apitar a buzina. E os outros fazem o mesmo. Portanto, quer dizer que nós, quando se unimos a outra pessoa para o bem e para o mal, nós conseguimos chegar a algum lado. Se for para o mal, o lado é destrutivo e desequilibrante. Se for para o bem, o lado é construtivo e equilibrante. A escolha é sempre nossa. Mas nós, como já sabemos que temos essa empatia da influência, seja ela negativa ou positiva, devemos estar mais atentos e devemos realmente perceber melhor as coisas. Não é porque um homem ou porque alguém vem e nos fala até muito bem. Por exemplo, um político apresenta o seu projeto político e apresenta-o oralmente. Uma das coisas que em Portugal nós não temos esse uso, não temos essa intenção, é de ler o programa em si. A escritura pública que foi feita, os estatutos daquele partido, o que eles defendem, seja qual for o partido, não estou a tomar partidos. No futebol havia de acontecer o mesmo, vocês haviam de ler os estatutos, é por isso que eles existem. Os estatutos são as leis daquele partido, daquele clube de futebol. E às vezes vocês ouvem as pessoas falar, as pessoas não vos dizem tudo, como por exemplo, todo o cidadão havia de ter a preocupação de saber como funciona a Assembleia da República. Existe a própria lei administrativa da Assembleia da República, existe a lei que é feita para a Assembleia da República. E aí muitos iam perceber que os deputados não estão lá para defender as nossas ideias, que os deputados não estão lá para nosso proveito. Os deputados estão pelos partidos. Tanto os deputados são pagos, os partidos são pagos uma parte. E quem paga isso é todos nós. Nós só temos a força nas eleições, mas a maior parte de nós esquece de se votar e a abstenção é muita. Esquece que é aí que pode fazer a diferença. Depois há a criação daqueles partidos que vêm e que prometem fundos e geralmente dizem coisas muito assertivas que nós sentimos de dor no nosso coração, nosso espírito mesmo, e eles são capazes, têm coragem de dizer, e porque têm também poder para dizer, porque já estão a ocupar um lugar que é diferente do nosso e podem falar. Mas depois, quando nós vamos a ver na prática,
Essas pessoas não funcionam assim. Uma pessoa que em teoria diz tudo e depois, quando se chega à prática de meter em prática algumas coisas e nós desconhecemos o programa dessa pessoa, desconhecemos o programa e quem está unido a essas pessoas, quem faz parte do grupo dessas pessoas, desconhecendo isso, muitas vezes nós depois acabamos no erro de estar a apoiar pessoas que são erradas. E muitas vezes pessoas da minha idade, mais velhas do que eu, apoiaram sempre pessoas erradas. Ainda hoje as pessoas não têm consciência e é preciso ter-se uma consciência muito grande. Como é preciso ter-se consciência do eu, também é preciso ter-se consciência da sociedade em que está inserido, da cultura em que estamos inseridos. É o nosso país, da política que nos governa. Nós temos que ter consciência e nós lemos muito pouco, nós buscamos muito pouco, nós pesquisamos muito pouco. Nós queremos sempre fazer a casa pelo teto. Se fazemos a casa pelo teto, ela cai. Eu não acredito, por exemplo, no caso do Brasil e do Bolsonaro, nem da América do Trump e nem do outro que eu disse no princípio, do Putin, eu não acredito na força deles. Eu sei é quem os rodeia e quem tem interesses económicos e que lhes dá muito jeito de tê-los no poder, são esses que os apoiam, são esses que lhes dão força. E o povo, muitas vezes, ou seja, todo o povo em si, muitas vezes vai também, porque há compadrios, há corrupção, há falsa informação, o povo muitas vezes vai só pelo que eles dizem, mas não podemos ir pelo que alguém nos diz. Nós temos que ir ler o que eles são obrigados a defender e depois cobrar-lhes a eles aquilo que eles não defendem e que estão a defender coisas ao contrário, só porque nós temos esse desconhecimento. Porque se a maior parte dos brasileiros tivesse o conhecimento de quais são as ideias do Bolsonaro e aquilo que ele é obrigado a fazer, tenho a certeza que eles não tinham lá esse problema do Covid como a têm. E o mesmo aconteceria com os americanos e o mesmo aconteceria com a Rússia. Não tinham aquele panorama político. Não falo na China, porque a China é sempre algo que está muito enraizado de uma determinada forma. O povo foi sempre educado, foi imposto ao povo aquele tipo de comportamento. E vai demorar uns anos para o povo compreender. Aqueles que já compreenderam são aqueles que são os mais corruptos, são aqueles os que conseguem ser espertos, porque aqueles que são inteligentes ainda não pararam para estudar a matéria daquele sistema político que é um sistema político que realmente limita muito a evolução das pessoas. Também eu sei que existe no mundo vários países que estão destinados a receber aqueles seres espirituais que já foram homens e mulheres cá na Terra, aqueles seres espirituais que de alguma forma têm que nascer naqueles países porque já tiveram a possibilidade de ter conhecimento, já tiveram as armas todas nas mãos, mas fizeram mau uso, não valorizaram. O que é que acontece? Nascem nesses países para perceberem exatamente que a falta que as coisas fazem. Porque geralmente nós todos e vocês só dão valor àquilo que não têm. Ou seja, vocês só valorizam uma pessoa quando a perdem. Ou quando vocês estão numa situação muito desagradável e essa pessoa vos podia estar ali ao vosso lado a ajudar, a auxiliar, nem que fosse com uma companhia, com uma palavra, com um sorriso. E quando não está essa pessoa, é que vocês sentem a falta. E não, vocês deveriam muitas vezes parar e pensar aquilo que vos faz falta e não estarem muito tempo sem alimentar. Sobretudo alimentar essa do convívio proativo, do convívio de compartilha e de saberem conviver segundo as normas da moralidade material e da moralidade espiritual. É por isso que nos encontramos todos no mundo, neste momento, no caos. O caos vai, pois, trazer a paz. Mas até trazer a paz, continuamos no caos. E nós precisamos, cada vez mais e cada dia que passa, no tempo presente, no hoje,
sem nos preocupar muito com o amanhã, temos que compreender cada vez mais e mais rapidamente qual é o nosso projeto e se nós estamos a seguir bem o nosso projeto e se nós estamos a seguir bem a nossa vida. Eu acho que é tempo de compartilhar, tempo de dar atenção, tempo de se encontrar, tempo de vivenciar, porque há situações a acontecer muito desagradáveis e é melhor que nós as vivenciamos, nem que seja através da observação e, portanto, da observação e sabermos pôr no lugar do outro. Então, ao fazermos isso, nós só angariamos para nós momentos de evolução, quer a nível material, e momentos de estabilidade, o que é importante para cada um de nós, quer a nível material, quer a nível espiritual. É a minha mensagem de hoje. O compartilhar, o descobrir-se, o partilhar o conhecimento, o saber se meter no lugar do outro e desenvolver a sua inteligência emocional e a sua inteligência espiritual. E se assim fizermos, nem que seja minimamente, nós podemos, e nos acontece, podemos ir muito mais longe do que estamos a ir agora mesmo. Pronto, não vos vou cansar e vou fazer a oração. Porque hoje houve 3 momentos aqui e eu quis que houvesse esses 3 momentos. Eu queria que vocês estivessem nesses 3 momentos. Alguns tiveram, outros não tiveram, mas pronto. Então a minha oração hoje é força de coragem, vitalidade para todos. Meu bom amigo, hoje quero estar um pouco mais contigo e por isso tens que ser tu a transmitir toda a mensagem e a prece ao mais alto nível, ao nível maior, para que realmente continuemos nesta jornada de oração a chegar a muitos lugares e, sobretudo, continuamos nas jornadas de oração a fazer o despertar coletivo de modo a que todos se possam proteger, amparar, todos possam também experienciar algo de sério, algo de positivo, algo que faça vibrar seus corações, tocar nas suas mentes e nos seus corações para que tudo vibre, para que haja uma vibração autêntica, de tal forma que cada um consiga encontrar-se consigo próprio e que cada um consiga proteger-se atempadamente para não ir pela maré das circunstâncias. Meu bom amigo, seremos sempre livres e seremos sempre responsáveis pela utilização do nosso livre-arbítrio. É uma grande verdade. Mas muitos de nós não têm consciência disso. E hoje eu faço esse apelo e peço que transmitas para que as equipas que são necessárias, quer de doutrinação, quer médicas, todas as equipas possam estar junto a cada um de nós, nos envolver com as suas próprias energias, com os seus próprios conhecimentos, para que nós possamos conseguir nos fortalecer cada dia e cada hora mais, para que saibamos pôr em ação um plano de proteção para nós e para todos aqueles que nos rodeiam, de modo a que sejamos nós a dar o primeiro passo e a esticar as nossas mãos. Todos nós necessitamos de ajuda, às vezes de um toque, às vezes de uma vibração, às vezes de um sorriso, de um desconhecido, de alguém que cruza o nosso caminho. Às vezes a nossa sensibilidade não está desperta e nós precisamos que ela desperte. É por isso que hoje me dirijo só a ti, meu querido amigo, e peço-te, leva as nossas preocupações à luz mais alta, ao momento nobre de toda a nobre espiritualidade. Ao mesmo tempo, diz aos outros amigos, dos amigos de quem está na Terra, que possam também levar essa mensagem e que possam ir junto a eles
e transmitir a energia necessária nos seus corações, na sua mente, em todo o seu corpo e na sua essência, para que se faça o despertar. O despertar e a consciencialização, para que, de alguma forma, cada um possa se aproximar do seu interior e possa se aproximar do seu exterior em completo equilíbrio, em completa paz e possa realmente perceber com exatidão a sua própria essência e a sua própria vida e aquilo que tem de fazer para conseguir a estabilidade e o equilíbrio em todos os sentidos. Também te peço, meu grande amigo, que abras o caminho a todas as forças, a todas as energias. À energia da paz, à energia da fraternidade, à energia grande do amor, à própria essência do amor, para que cada um de nós possamos sentir essa vibração do amor puro e genuíno, de modo a que cada um de nós possa, na verdade, reparar sem grande dor e sofrimento, mas com uma grande consciência e com uma grande forma de visão, possa perceber exatamente aquilo que tem que corrigir, sem necessariamente termos que desencarnar e sofrer tanto. Me conheces? E sabes que eu não sou muito apologista da dor e do sofrimento constante, porque a humanidade sempre sofreu. E nós já fizemos várias reencarnações e o sofrimento foi grande. Há um momento em que nós temos que ter com uma certa paz, com uma certa tranquilidade. E hoje, globalmente, em todos os lugares, é preciso essa paz e essa tranquilidade. E é preciso ter valor. O valor da amizade, o valor do respeito, ter a noção exata do valor até das coisas e das situações e proceder segundo o valor moral e espiritual para estarmos completamente em equilíbrio. Às vezes, nos nossos lares, nos lares em que habitamos, quer física e espiritualmente, precisam de ser visitados pelas equipas que tratam e que organizam muitas vezes o conjunto de preces e outras vezes o conjunto de doutrinações e de palavras que nós precisamos de pensar e de ouvir alguém pronunciar para que se faça o clique e para que nós possamos despertar. Tudo vai do nosso andamento aqui na Terra e da nossa vivência para nós crescermos, amadurecermos e para nós encontrarmos outra via de caminho e para nós prepararmos a nossa próxima vinda. Mesmo que nos falte muitos anos aqui na Terra, que saibamos nesses muitos anos fazer aquilo que não fizemos para trás ou que de alguma forma fomos ludibriados e iludidos pelas aparências e pela facilidade da própria vida. Querido amigo, leva minhas palavras e pede aos amigos dos outros amigos que levem as suas palavras. E no oásis do conhecimento que essas palavras estejam. E nesse oásis que venha até nós tudo aquilo que nós necessitamos para nos libertar daquilo que nos perturba, daquilo que nos impede de progredir, daquilo que nos faz mal e para que nós tenhamos consciência de um caminho onde nós podemos usar as armas da paciência, da compreensão, até da compaixão, que é apanágio vosso, até, sobretudo, da realidade dos factos.
factos, não da ilusão, para que cada um de nós possa realmente desempenhar a sua tarefa e chegar ao local que tem que chegar. A minha gratidão, meu querido amigo, também espalhado por todo o homem, mulher e criança que habita este planeta Terra. E a minha gratidão e o meu abraço fraternal para todos aqueles que, de alguma forma, já não se encontram entre nós, mas que estão continuando sua vida e cruzaram nossos caminhos. Nós mandamos um abraço fraternal e espiritual. E que o amor seja sempre uma bandeira em nós, a fé e a esperança que nunca termine e que nós tenhamos sempre consciência de que nunca estamos sós. A minha mais profunda gratidão. E pronto, chegamos ao fim da nossa jornada de oração, 89ª. Voltarei amanhã, espero que vocês possam ir melhor a noite que passaram a noite passada, alguns de vocês. Voltarei amanhã à mesma hora, mais 10, menos 10 minutos. Hoje voltei mais cedo que vós. Continuem a fazer mesmo a partilha do vídeo, depois de nós sairmos do direto. E façam favor de pensarem. Pensem. Eu já vos peço para vocês pensarem por vós próprios. Mas não ponham o crivo daquilo que vos foi ensinado ao longo de anos e anos. Ponham o crivo da verdade. Ponham o crivo da honestidade. Ponham o crivo do amor. E só assim vocês conseguirão, vocês, eu e todos, conseguiremos lá chegar. Cheguem onde têm de chegar. Pois onde têm de chegar é onde vocês encontrarão mesmo o momento da vossa liberdade, um momento do vosso eu, um momento de vós vos encontrardes convosco. Beijos e abraços para todos e que todos fiquem bem e tenham uma noite de descanso muito boa, para que se sintam mais fortes. E muito obrigado e o meu agradecimento por estarem comigo neste dia em mais uma jornada de oração. Até amanhã, à mesma hora, mais 10, menos 10 minutos.